Amém, glória a Deus, graças a Deus. Você que veio para ouvir a palavra, trouxe a sua Bíblia. Se você não trouxe, tem o telão. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, Atos capítulo 9, verso de número 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amém? Glória a Deus. A semana passada, no domingo, nós falamos sobre Pedro, aonde ele volta a pescar e Jesus chama ele novamente, dizendo: Simão Pedro, filho de Jonas, ama-me. Por que isso? Porque Pedro tinha sido chamado por Jesus, Pedro tinha recebido uma segunda chance, uma segunda oportunidade, e Pedro não estava fazendo a vontade do Senhor, porque ele estava pescando, sendo que Jesus tinha determinado que ele seria pescador de homens, que ele seria um cristão, não voltaria mais a pescar, e ele estava no lugar errado. Aí é o que eu falei semana passada bastante, eu não sei se todo mundo entendeu. Quando você está numa direção errada daquela que o Senhor te chamou, você tem que justificar as suas obras. Você tem que ficar justificando o que você está fazendo. Por quê? Porque você não está realizando. Então Jesus pergunta para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Ele fala: sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus vira para ele e fala: então apacenta as minhas ovelhas. Tipo assim, você está dizendo uma coisa, Pedro, mas está fazendo outra. Você está no mar pescando novamente. E na quarta-feira nós discutimos aqui, nós aprendemos aqui que nós temos um velho hábito e um velho problema, e eu não me eximo disso, também tenho esse problema. Qual que é esse problema, pastor? É que nós nunca nos entregamos totalmente, nunca nos entregamos inteiramente ao Senhor. Deixa eu explicar para você entender. Quando Pedro foi alcançado por Jesus, lá em Lucas 5, 3 anos antes da sua morte e ressurreição, Jesus falou assim: deixe as embarcações e siga-me. Nós não entendemos muito bem isso, por quê? Porque não é a nossa tradição, mas eu expliquei bem explicado a semana passada. Lá em Israel, a criança que é desenvolvida para eles, com 12 anos, eles viram sacerdotes, talmide, eles começam a aprender. E não foi o caso de Pedro, porque Pedro era pescador. Por que ele era pescador? Porque ele foi rejeitado para ser alguém da sinagoga. Ele foi rejeitado naquilo que é prioridade em Jerusalém. E Jesus deu uma segunda chance para ele. Mas nós podemos ver que 3 anos depois, ele ainda tinha uma muleta. Qual que era a muleta, irmãos? As embarcações. Porque ele foi pescar com o quê? A pé? Ele tinha os barcos ainda. Tipo assim, se tudo der errado, eu tenho os barcos. Só que agora, hoje, nós vamos falar de um homem chamado Saulo, que não olhou para trás, irmãos. E ele era muito diferente de Pedro, mas muito diferente em tudo. Porque diferente de Pedro, Saulo foi aceito como sacerdote, sim ou não? Sim. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel, o maior dos sacerdotes naquela época. Nós estamos agora aqui lendo um texto de alguém que tinha uma vida totalmente estável, uma vida totalmente cômoda. Nós estamos falando de um cara que tinha tudo para dar certo. Eu quero até ler para vocês o que ele relata para os filipenses. Abre comigo aí Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, nós vamos ler a partir do verso 3. Ele fala assim para os filipenses: porque guardai-vos, é o 3, porque a circuncisão somos nós,
servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Aí ele continua: ainda que eu também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu mais ainda. Paulo está falando assim: vocês estão se achando bom? Vocês estão se achando digno? Vou falar quem eu sou. Vou falar quem sou eu que escrevo para vocês. Aí ele começa: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Às vezes a gente não entende. Com 10 anos eu fui aceito na sinagoga, com 12 anos eu já era discipulado por Gamaliel, com 16 anos eu era formado em teologia, nos maiores mestrados e doutorados que existem lá em Israel e em Jerusalém. Eu fui o maior capacitado. Acredita-se que quando ele começou a perseguir a igreja, ele tinha entre 18 e 20 anos, irmãos. Era um jovem totalmente promissor, um jovem totalmente capacitado, um jovem que entendia toda a lei, que entendia tudo aquilo que aquelas pessoas de Filipe estavam comentando. Ele falou assim: eu sou maior que vocês. Agora olha o que ele continua falando no versículo 7: mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. Para vocês entenderem o que ele está falando, tudo isso para mim foi um grande sonho, uma grande oportunidade, e eu alcancei os maiores lugares no judaísmo. Só que tudo isso, quando eu conheci Jesus Cristo, não valeu de nada. Eu percebi que a circuncisão é estar em Cristo. Eu percebi que o sacrifício não sou eu quem faço, é Cristo. Vamos ler mais um versículo e a gente continua. 8: na verdade eu tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda de todas essas coisas e a considero como? O quê? Tem pouca gente, irmãos, mas vocês estão vivos, né? Pelo amor de Deus, todo mundo está vivo aí? As considero como? Esterco. Não valeu de nada quando eu conhecia Jesus. Ele continua: para que eu possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo. Irmãos, diferente de Pedro, agora nós temos aqui um homem que alcançou os mais altos níveis, mas que quando teve um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, que é Atos 9, é esse encontro, ele fala assim: Cristo me surpreendeu além daquilo que eu poderia imaginar. E eu deixei, é isso que nós lemos ali, ele falando para os filipenses: eu deixei por Cristo todas estas coisas. Irmãos, é a mesma coisa de um jogador de futebol, porque nós não entendemos muito como é que é lá em Israel. Lá em Israel, a maior conquista de um homem é você ser um sacerdote, é você alcançar um lugar lá na sinagoga. Aqui no Brasil, o maior status de um homem não é STF, não é ser presidente da república, é ser jogador de futebol. O cara chegou em jogador de futebol, ele alcançou o maior status. Vamos então falar que Saulo, vamos fazer essa comparação, Saulo era um grande jogador de futebol, ele largou tudo. A hora que ele conheceu Jesus Cristo, ele deixou tudo. O cara que tinha regalias, o cara que tinha uma vida cômoda, o cara que tinha uma vida respeitável,
respeitada pela sociedade, o cara que era tido como um prodígio, agora ele conheceu algo maior, algo melhor, que transformou a vida dele. Jesus fala assim: é como aquele homem que, quando encontra um grande tesouro, uma grande oportunidade, não conta para ninguém, vai lá, vende tudo que tem e adquire aquilo e compra aquilo. Irmãos, o que eu estou querendo dizer nesta noite? Nós estamos na campanha Algo Novo, nós queremos viver algo novo em 2022 e muitas vezes nós estamos desprezando Jesus Cristo, nós estamos desprezando o sacrifício de Jesus. Eu estou falando de um homem próspero, rico, cheio de oportunidades, que quando conheceu Jesus Cristo largou tudo. E eu vou falar uma coisa para vocês que vocês já devem ter ouvido muito sobre Saulo. Ele deixou de ser um perseguidor para se tornar um perseguido, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Irmãos, eu estou falando de um cara que aprendeu tudo sobre o judaísmo e era mestre naquilo que ele fazia, e a hora que ele conheceu Jesus, ele falou assim: é maior, é melhor. E nós, muitas vezes cristãos, temos a oportunidade e temos esta graça de ter esse Jesus disponível para as nossas vidas, mas fazemos pouco caso e andamos de qualquer jeito diante da presença do Senhor, e fazemos de qualquer maneira. Muitas vezes nós que temos a oportunidade de servir a Jesus com um coração mais íntegro, duvidamos e negociamos a nossa fé. Paulo não negociou a sua fé, Paulo não negociou o seu conhecimento. A hora que ele viu aquela visão, que ele teve aquela visão, que ele ouviu Jesus, ele falou: tive todos os meus ensinamentos, todo o meu estudo como esterco, porque a glória do Senhor é maior, a glória do Senhor é melhor. E sabe qual que é a comparação que eu faço? Pedro viu Jesus, Pedro andou com Jesus, Pedro realizou sinais em nome de Jesus e voltou atrás. Paulo não andou com Cristo. Paulo não, acredito que ele ouviu falar dos sinais, mas não deve ter visto os milagres. Mas na hora que ele conheceu Jesus, irmãos, tudo que ele aprendeu, tudo que ele sabia, ele deixou por amor a Cristo. Vamos voltar lá em Atos 9 para nós ler mais alguns versículos. Versículo 5, Atos 9, versículo 5. E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. A hora que Saulo tem aquela visão e cai do cavalo, ele olha e fala assim: quem és tu, Senhor? Irmãos, o que ele está querendo dizer? Isso que está acontecendo comigo é de alguém muito mais poderoso do que eu, muito mais capacitado do que eu. Então, querendo ou não, Saulo estava se prostrando diante do Senhor. Nós temos à disposição todo este poder, nós somos a igreja de Cristo e temos tudo isso à disposição, mas é o que eu estou dizendo, muitas vezes temos negligenciado a fé, temos negociado a Cristo nas nossas vidas. Queremos viver algo novo, mas sem deixar as velhas coisas. Queremos viver algo novo, mas sem deixar as velhas práticas. Queremos viver algo novo, mas queremos dar o pitaco, as nossas opiniões, as nossas vontades.
Irmãos, quando Saulo conheceu Jesus, ele percebeu que não era mais ele quem ia conduzir a sua vida, que não era mais o que ele aprendeu, o que ele sabia, mas sim, ele teria o caminho do Senhor. Eu quero mostrar isso para vocês lendo, porque às vezes vocês podem achar que eu imagino essas coisas. Versículo 6, e ele tremendo, atônico, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? Saulo olha para Jesus e fala assim: o que o Senhor quer que eu faça? Me dá a direção, fala para mim para onde eu tenho que ir. E não vai ter vontade, não vai ter desejo, não vai ter sentimento, emoção que vai me tirar desse caminho. Me mostra o caminho. Irmãos, e a igreja, desde 1500 praticamente, porque antes de 1500 a palavra era pregada, era ensinada em latim e as pessoas não tinham conhecimento, eram poucos os que sabiam o que estava escrito na Bíblia, mas a partir da Revolução de 1500 com Martinho Lutero, a Bíblia foi traduzida e entregue nas nossas mãos. Nós sabemos o caminho, é pregado nas igrejas o caminho, a verdade e a vida, é ensinado nas igrejas que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele acrescenta as demais coisas, conforme Mateus 6,33. Só que nós temos negligenciado, nós temos vivido como se isso fosse uma coisa normal. Eu estou falando de um cara, irmãos, rico na sociedade, próspero na sua vida profissional, um cara que alcançou todas as coisas e que quando conheceu Jesus falou assim: cara, ele é maior que tudo isso. Essas coisas que eu aprendi é esterco perto do que ele faz, do que ele pode fazer. E eu estou falando de uma época onde era difícil você tomar uma decisão, porque se você tomasse uma decisão que era contrário aos sacerdotes, aos escribas, os fariseus, eles te prendiam como prenderam Jesus, eles te crucificavam como crucificou Jesus, ou eles te colocavam como tochas humanas nos jardins de Nero para iluminar, e eles não negociaram a sua fé. Saulo, atônico, tremendo, ele fala: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual a direção que eu devo tomar? Como que eu devo agir? O que eu devo fazer? Totalmente contrário àquilo que ele aprendeu, totalmente contrário àquilo que lhe foi ensinado. Eu nem tinha preparado, mas eu vou ler com vocês, no próprio capítulo 9, versículo 20, eu não preparei para não tomar muito tempo, mas olha aqui, ó. E logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. O cara perseguia os cristãos. Tão logo ele teve um encontro com Cristo, a Bíblia fala que ele já pregava que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Senhor. E nós não conseguimos dar testemunho de Jesus na empresa onde trabalhamos, não conseguimos dar testemunho de Jesus para a nossa família, não conseguimos dar testemunho de Jesus para os nossos vizinhos e familiares, e nós muitas vezes negligenciamos a fé. Ah, porque se eu falar, o fulano não vai gostar. O problema é dele se ele não gostar, irmãos. O problema é dele. Não quero nem saber se ele vai gostar ou não vai. A minha parte é falar. Sabe o que aconteceu aqui a partir do versículo 20 que eu acabei de ler para vocês, que está ali, ó? As pessoas começaram: peraí, quem é esse cara aí? Não é ele que perseguia a igreja? Como que agora ele fala de Jesus? Começou a dar um nó na cabeça deles. Aí eles falaram assim: simples, vamos matar ele, vamos acabar com a vida de Saulo. Aí a Bíblia fala que durante a madrugada, alguns discípulos de Cristo
que não sei se vocês sabem, mas Damasco era no meio de muros, era uma fortaleza. Colocaram ele num cesto e com cordas desceram ele no cesto na madrugada para ele poder fugir. O cara que era tido como prodígio, o cara que ganhava super bem, o cara que era jovem, já conhecia todo o judaísmo, formado em tudo aquilo, agora estava fugindo. Sabe por quê? Porque ele deixou tudo por amor de Cristo. Irmãos, por que eu estou falando isso? Você quer viver algo novo? Deixa algumas vestimentas que era da sua antiga vida e não são mais compatíveis com a tua fé. Deixa alguns sentimentos que na sua antiga vida você seguia e hoje não são mais compatíveis com a fé em Cristo Jesus. Deixa algumas emoções que antes de você conhecer Jesus você tinha e que agora com Cristo não são mais oportunas ou viáveis para a sua vida. Irmãos, o que eu estou querendo dizer de uma forma simples é: deixe o antigo homem. Quando eu digo homem, eu não estou falando gênero, eu estou falando homem e mulher. Deixe o antigo homem para viver algo novo. Abandone as velhas práticas e viva algo novo. Eu estou falando de um cara que tinha todas as oportunidades da vida e quando ele conheceu Jesus, ele viu que aquilo era maior e ele largou tudo. Ele deixou tudo, ele passou a viver praticamente como um mendigo. Ele passou a viver como uma pessoa praticamente necessitada, mas ele viu que aquilo era o melhor para a vida dele. E hoje em dia nós, em pleno século 21, não conseguimos sair do WhatsApp, daquela desgraça, daquele jogo de futebol, vou falar de homens, que manda todo dia pornografia naquele inferno, que manda todo dia fotos de mulheres, vídeos de sexo, e a pessoa não tem capacidade de sair, irmãos. Não tem capacidade de cortar coisinhas, situaçõezinhas, raposinhas que entram na sua vida. E a Simone falou muito bem falado aqui e vai encaixar totalmente na ministração. Devagarinho vai entrando para o fundo da caverna, devagarinho vai indo para o fundo e a água está chegando no queixo e vai indo para o fundo, até um ponto que você não consegue sair mais. Até um ponto que você está totalmente dominado. Lembra que eu falei de Pedro semana passada aqui? O Senhor chegou na beira da praia e falou: tudo bem, pegaram alguma coisa? Não pegamos nada, joga a rede do lado direito. Aí João vira para Pedro e fala assim: ó, é Jesus lá na beira da praia, viu? Pedro não reconheceu. Pedro não tinha reconhecido. Ah, pastor, mas João não estava junto? Por que ele reconheceu? Porque João era o servo amado de Jesus. João era o cara que deitava no colo de Jesus. João tinha intimidade com o mestre. Ele estava ali por influência de Pedro, mas ele era o cara que tinha intimidade com o Senhor. Agora, será que nós temos intimidade com o Senhor, irmãos? Será que nós temos deixado as coisas, situações que nos envolvem, caminhos tortuosos, para poder ter intimidade com o Senhor? Irmãos, eu como pastor, estou falando por mim agora, eu tenho que dizer não praticamente todos os dias para certas situações, para mim não me corromper. E eu não estou falando, para chamar o pastor para ir na zona. Não, não é isso. O nego não chama para ir na zona, irmãos. O nego não me chama, não me manda no meu WhatsApp vídeos pornográficos. Graças a Deus, em pleno século 21 ainda existe um pouco de respeito para essa classe. Apesar de falar que a gente rouba, que a gente tem um monte de coisa errada que falam por aí, mas ainda respeitam nessa área. Só que situações que eu sei que eu vou e vai me tirar um pouco do meu foco, vai me tirar um pouco da onde eu quero estar, vai falar de política, vai falar de situações que eu não consigo resolver e que às vezes eu quero dar um pitaco. Então, todos os dias eu tenho que falar não a certas circunstâncias. Todos os dias eu tenho que estar atento a viver os propósitos,
Irmãos, Saulo não negociou. Isso que eu estou vivendo agora é maior do que eu vivia. Isso que me alcançou agora é maior do que eu tinha. E eu vou seguir esse caminho até o fim. Irmãos, hoje nós só temos direito à salvação por causa de Jesus Cristo, sim ou não? Porque todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, Romanos 3,23. Só que muitos negligenciam esse fato. Irmãos, Saulo, quando ele percebeu que aquilo que derrubou ele do cavalo, eu não quero contar toda a história, irmãos, porque eu tenho mais 15 minutos só de pregação, mas quando ele percebeu que aquilo deu, aquela luz, aquela força, derrubou ele do cavalo e deixou ele cego, ele entendeu que aquilo era maior do que o judaísmo, ele entendeu que aquilo era maior do que aquilo que ele acreditou. Eu já contei minha história aqui e vou voltar a citar para vocês. Eu frequentava uma igreja, eu frequentava um lugar, e desde os meus 15 anos, minha mãe que me levava a vela na procissão. Eu estava lá, colocava aquelas asinhas de anjinho. A Juliana está aqui para não deixar eu mentir, trabalhava no Jufa, no Alfa, lá na igreja, fazia as coisas. Mas um dia eu comecei a ler a Bíblia, irmãos, eu comecei a ler e eu comecei a ver que não batia. Certas coisas não encaixavam. Salmo 105 fala de idolatria, Isaías 43 fala de idolatria, Isaías 45 fala, ou 47 eu não me lembro, que você não deve ir em procissão. Aí eu comecei a entender e eu falei, o que é isso, Senhor? E eu falei, aqui não é o meu lugar. Então eu comecei a procurar um lugar. E quando eu conheci os cristãos, quando eu conheci a igreja cristã, eu falei, aqui é o meu lugar e eu não saio mais, não negocio a minha fé e não vou deixar o Evangelho. Irmãos, é muito fácil quando você não tem nada para perder e você vem para a igreja. É muito fácil vir para a igreja na dor. O problema é quando você tem uma condição, você tem um conhecimento e você precisa largar tudo igual Saulo fez. Saulo largou tudo e Saulo, ele ficou atento, irmãos, coisas que muitos de nós há anos de igreja não faz. Saulo, a partir do momento que ele teve aquela visão, ele começou a ficar atento ao que poderia acontecer. Se você continuar lendo o contexto de Atos 9, você vai ver que ele começou a jejuar, ele ficou 3 dias sem comer e sem beber, e ele começou a orar, e ele ficou atento que Jesus poderia falar com ele de novo, e Jesus não o decepcionou, porque novamente Jesus fala com ele. Vamos ler, versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, olha só, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Irmãos, Saulo queria mais. Saulo teve um encontro com Jesus, caiu do cavalo, mas ele queria mais. Ele falou assim, eu quero mais desse poder, eu quero mais desse Jesus, eu quero mais desse cara que me derrubou do cavalo e é maior do que o judaísmo, é maior do que Moisés, é maior do que tudo aquilo que eu acreditava e do que eu fui ensinado. Eu quero mais. E Jesus revela para Ananias e fala assim, ele viu em visão, ele sabe que você vai até ele, ele está atento àquilo que eu estou fazendo na vida dele. Irmãos, quantos de nós não temos mais visões,
não temos mais orado, não temos mais buscado, não temos mais tido, como que eu posso dizer, relações com o Senhor, ouvido a voz do Senhor. Começamos muito bem, mas hoje não estamos tão bem, abandonamos a fé. Saulo de Tarso não, ele reconheceu que aquilo era melhor para a vida dele e ele nunca mais abriu mão. Ele tem tudo que ele viveu antes daquilo como esterco. Por quê? Porque ele viu que essa glória era maior. Olha só quem era Saulo, irmãos. Versículo 13. Respondeu Ananias ao Senhor. Olha só quem era Saulo, irmãos. Deus já tinha acabado de falar em sonhos com Ananias, falando para ele, vai lá, deu a direção, está na rua direita, na casa de Judas, o curtidor. Tem um homem chamado Saulo lá, ele é de Tarso. Ou seja, não tinha como errar. Ele está orando. E ele sabe que você vai lá, porque eu já revelei para ele também, e você vai orar, ele vai voltar a enxergar, porque ele não está enxergando. Olha só o que Ananias faz, irmãos. Respondeu Ananias ao Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e ele tem poder aqui dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias, tipo assim, ô Deus, eu acho que o senhor está errado. Não é o cara que o cara que você está falando, eu conheço, de ouvir falar, e ele está aqui para prender inclusive eu se marcar bobeira. Aí Jesus responde para ele no 15, disse-lhe porém o Senhor, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, Saulo, quando ele teve aquele encontro com Cristo, ele queria mais, ele queria ver até onde chegava aquilo. Eu não vou ficar lendo versículos, o grupo de louvor já pode se colocar no lugar ali para a gente não tomar tempo, mas Saulo escreveu 13 livros do Novo Testamento. Todo mundo sabia? 13 livros do Novo Testamento foi ele que escreveu. É que eu não sei se eu vou conseguir citar todos aqui, mas Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Timóteo 1, Timóteo 2, Tito, Filemon e... Nossa, esqueci de um. Oi? Gálatas, esqueci dos Gálatas. 13 livros. Por que, irmãos, que ele escreveu 13 livros? Por que Deus deu tanto poder para ele? Irmãos, a Bíblia fala que Paulo, ele colocava a mão sobre a vida das pessoas, as pessoas eram cheias do Espírito Santo na hora. Ele orava em línguas. Saulo, ou Paulo, que é a mesma pessoa, ele curava, libertava as pessoas. Por que ele fazia isso, irmãos? Porque ele queria mais. Ele queria mais. Ele falou, se aquilo que eu conheci no caminho de Damasco é muito poderoso, e eu quero mais. Você quer viver algo novo na tua vida em 2022? Queira mais de Jesus. Queira mais do poder do Espírito Santo. Queira mais do Senhor. Ele pode mudar a sua vida financeira? Pode. Ele pode te dar o carro sonhado, a casa sonhada, a viagem sonhada? Pode. Ele pode fazer tudo isso e Ele vai te dar. Mas o que Ele mandou, a Igreja Som de Cristo, e eu estou ministrando isso há 4 semanas, encerra a semana que vem,
é que nós devemos dar mais valor no sacrifício de Jesus. Nós devemos dar mais valor naquilo que Ele fez para as nossas vidas. Paulo, a partir do momento que ele teve um encontro com Cristo, ele nunca mais foi o mesmo. Ele deixou todas as coisas para trás. Eu até quero ler, antes da gente orar, o próprio Filipenses, lá onde que nós lemos, capítulo 3. Versículo 13, 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Deixei meu passado, deixei minhas vontades, os meus desejos, as minhas emoções. Prossigo para o alvo. Prossigo para aquele que é maior. Prossigo para aquele que é melhor. Irmãos, o que eu quero dizer nesta noite aqui? Deixe as velhas coisas. Viva algo novo na presença do Senhor. Deixe os velhos hábitos. Vive novas coisas na presença do Senhor. Deixe aquilo que já não te serve mais. Mágoas, ressentimentos, iras, pornografias, prostituições, promiscuidade, situações que não te servem mais. Deixe, por amor de Jesus. Ele pode te dar muito mais, como Paulo está falando aqui para os Filipenses. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, ou seja, Ele pode me vocacionar a ser muito mais, Ele pode me capacitar a ir muito mais. Nós temos chamados, nós temos direções, mas muitas vezes estamos deixando, estamos abrindo mão, e não temos nem 1/3 do problema que Saulo tinha, se ele deixasse tudo que ele deixou. Eu não sei se vocês sabem, mas a maior parte das 13 cartas que ele escreveu, a maior parte, ele estava preso em Roma. Ele era um prisioneiro. E eu não sei se vocês sabem, ele foi decapitado. Por amor a Jesus, não negociou a sua fé. Hoje nós não temos sofrido desse jeito, irmãos. Hoje a única coisa que nós temos que fazer, muitas vezes, é abrir mão de certas situações que nos envolvem, de certas pessoas que nos atrapalham, de certos grupos de WhatsApp que não faz bem, é excluir algumas pessoas no Facebook. Irmãos, nós somos falhos, nós somos homens, e nós temos vontades, desejos. Esses tempos atrás, uns 6 meses atrás, um pastor, um líder, me procurou e falou: pastor, eu tenho meu Facebook, porque eu dou lá os parabéns para as pessoas, eu coloco as coisas da igreja, e eu não sei por que diabo que acontece isso. De vez em quando aparece lá pornografias, pessoas expondo o corpo, pessoas expondo a desejos sexuais, e eu me pego vendo, e no outro dia procurando para ver de novo o que vai ter novo lá. Ele falou assim: e como é difícil, pastor, tomar a atitude de sair, de ir lá e excluir a pessoa. É difícil, irmão, não é fácil, mesmo para um líder, mesmo para um líder. Mas se você escolheu algo novo, deixe as coisas passadas, deixe aquilo que você era. E antes da gente encerrar, pode se colocar de pé já. Eu quero falar uma coisa para vocês, e vocês vão entender.
Olhe para o seu passado e vê se deu certo. Olhe para as suas atitudes passadas, para as suas situações passadas e vê se deu certo. Muitos de vocês sabem que é uma vida fadada ao fracasso e por isso estão aqui na igreja e por isso têm buscado ao Senhor. Por que ainda não mudaram? Por que ainda não deixaram essas coisas? O pior do ignorante, eu falei até semana passada aqui, vou repetir essa semana, é querer fazer as mesmas coisas e alcançar resultado diferente. Sabem que não vai dar certo, sabem que aquilo é um problema, que o teu temperamento antes de Jesus é um temperamento problemático que afasta as pessoas, mas continua daquele jeito, não quer mudança, não quer transformação. Sabem que os seus desejos pecaminosos te trouxeram um monte de problemas, mas continuam alimentando, continuam deixando aquilo, e já conhecem Jesus, já aceitaram Jesus, já desceram as águas do batismo. O que está faltando para você ser igual Saulo, largar tudo e viver uma vida nova, algo novo? O que está faltando? Amados, larga o teu comodismo, aquilo que você conhece, sabe como é que é e que tem te atrapalhado, e queira viver algo novo, queira sair da sua zona de conforto, queira viver algo maior e melhor. Saulo falou lá para os filipenses e nós lemos: em tudo que envolve o judaísmo, eu fui o top, mas quando eu conheci Jesus, aquilo tudo virou esterco, porque Ele é maior. Irmãos, eu já contei minha história aqui, meu testemunho. Eu tinha menos de 18 anos, eu tinha uma moto zero, porque eu comecei a trabalhar com 16 anos, e eu coloquei um propósito que eu ia comprar uma moto zero, e comprei. Saía com mulheres, isso e aquilo, mas com 19 anos eu conheci Jesus. Com 19 anos eu entendi quem era Jesus, e eu falei: não quero mais isso para minha vida não, isso não me serve, essa vida de prostituição, essa vida de um monte de compromissos, de relacionamentos, essa vida de viver com pessoas drogadas, porque meus amigos todos usavam droga, e de vez em quando até eu dava lá uns tragos. Falei: não serve para mim não quero mais. Esse dia eu estava falando lá na casa da minha mãe, lá na mesa comendo lá. Sabe o fulano que andava com vocês? Está preso. Sabe o ciclano? Mataram. Sabe o Bertrano? Voltou para a cadeia. Sabe o outro? Está de saidinha. E graças a Deus eu estou aqui com a igreja, porque um dia eu falei: tudo isso não vale de nada, deixa para lá, vamos viver algo novo. Feche os seus olhos. Se você ainda está vinculado ao seu passado, se você ainda está ligado àquilo que você era antes de Cristo, se você ainda não deixou sentimentos, emoções, vontades, desejos por amor a Cristo, se você ainda está vivendo o teu passado, por mais que você conheceu Jesus, você sabe que Ele é maior, mas você ainda está lá, vivendo as coisas do passado, ore nesse momento. Peça para que o Senhor tire de você, peça para que o Senhor te dê a direção. Faça como Saulo fez aqui no caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos, onde ele fala para Jesus: o que queres que eu faça? Pergunte para o Senhor nesse momento agora, com os teus olhos fechados: o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a direção que eu tenho que tomar? O que eu tenho que fazer? Como eu devo viver? Qual é a direção que o Senhor quer que eu tome? Irmãos, irmãs, Jesus nesta noite, Ele quer se revelar na tua vida, Ele quer se manifestar nesta igreja, Ele quer se manifestar, Pai, neste lugar. Ele quer se manifestar e se mostrar a vocês, e mostrar que Ele é maior, Ele é melhor do que tudo aquilo que um dia você possa ter vivido. Semana passada, voltar atrás. Conhece o caminho, sabe onde tem que estar, mas voltar atrás.
Irmãos, para trás, nós que somos crentes no caminho do Senhor e que conhecemos Jesus e já nos batizamos, para trás, nem para pegar impulso, nem para pegar impulso, para frente. Pastor, mas tem dificuldades, tem adversidades. Tem. Sempre vai ter, sempre vai existir. E sabe o que é pior? Jesus falou que teria. No mundo tereis aflições. Sabe o que mais ele fala? Se vos perseguiram a mim, quanto mais a vocês vos perseguirão. Apocalipse, capítulo 2, verso de número 17, diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer eu darei de comer do maná escondido, dar-lhe-eis uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Em Atos capítulo 13, versículo de número 9, não sei se vocês sabem, mas quem escreveu o livro de Atos foi o médico Lucas, o doutor Lucas. Ele não era apóstolo, mas ele escreveu o Evangelho de Lucas e ele escreveu Atos dos Apóstolos. No capítulo 13, verso de número 9 de Atos, Lucas fala assim para Saulo: você é Paulo, e você vai ser um grande apóstolo. E a partir daquele momento, Saulo já não é mais chamado de Saulo, mas ele tem um novo nome. Irmãos, nesta noite, Deus está nos concedendo um novo nome. Não aquele nome de prostituição, aquele nome de pornografia, aquele nome de fraqueza, aquele nome de medo, aquele nome do passado que voltava atrás. Eu vou até dar um exemplo para vocês, igual Cefas, que era o antigo nome de Pedro, e Jesus fala para ele assim: você não será mais Cefas, ou seja, a pessoa que fica variando de lá para cá, mas você será Pedro, você será pedra, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. E nesta noite Deus está falando aqui para mim e para você: eu vou te dar um novo nome, um nome forte, um nome poderoso, um nome que você vai honrar, que você vai ser maior, que você vai ser melhor, que você vai prosperar, você vai crescer, você vai aperfeiçoar, um nome que só você sabe, e as pessoas nunca mais vão se lembrar de quem você era, mas vão se lembrar de quem você é, porque você não vai voltar mais atrás, você não vai voltar mais ao passado, mas como Paulo de Tarso, você vai prosseguir para o alvo, para o prêmio que é Jesus Cristo, o Senhor. Nós não vamos ser uma igreja morna, nós não vamos ser uma igreja que fica indo de lá para cá, mas nós vamos alcançar algo novo, algo tremendo, algo poderoso diante do Senhor. Diga assim comigo, igreja: eu tenho um novo nome diante do Senhor, e tudo aquilo que passou é esterco por causa da glória de Jesus Cristo, meu Senhor. Amém. Graças a Deus, glória a Deus, aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu poder. Obrigado, Pai, pelas tuas promessas. Prossiga sem duvidarmos. Avance sem voltar atrás. Mude as suas atitudes, mude os seus pensamentos, mude a sua forma de agir. E Jesus prometeu nesta noite: Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que desista. Ele vai te dar um novo nome, Ele vai te dar novas oportunidades, Ele vai te dar revelações.
não volte atrás, nem para pegar impulso, irmãos. Daqui para frente, daqui em diante, para trás, nem para pegar impulso. Viva esse algo novo. Eu até anotei uma coisa aqui, acabei esquecendo de falar, mas agora eu li aqui, eu vou falar para vocês. Pergunte para o Senhor como Saulo perguntou: o que queres que eu faça? Na sua vida, na minha vida? Qual atitude o Senhor quer que eu tome? E irmãos, Ele vai te revelar. Não volte atrás. Saulo nunca voltou atrás, morreu decapitado. Só que viveu grandes coisas diante do Senhor. Eu quero viver grandes coisas diante de Deus. Eu não volto atrás, porque eu creio que Ele tem maiores e melhores coisas daqui para diante. Às vezes os meus olhos físicos não permitem eu enxergar, mas os meus olhos espirituais, irmãos, estão bem afiados e bem atentos às manifestações do Senhor. Estão bem focados naquilo que o Senhor vai fazer, e Ele vai fazer, Ele vai transformar. E aqueles que não acreditavam, depois vão querer montar no barco, e aí não vai ter mais espaço, que vai estar fechado pelo lado de fora. Amém? Amados, faça como Saulo, não volte atrás. Jesus é muito maior e muito melhor do que o seu trabalho, do que o seu cônjuge, do que a sua família, do que tudo que você tem. Pastor, mas você está falando que eu tenho que abandonar tudo? Não. Não deixe eles atrapalharem o seu caminhar. Não deixe eles atrapalharem a vontade de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Vamos embora para as nossas casas? Todo mundo vai sair alimentado? Todo mundo entendeu a palavra? Glória a Deus. No final, se você tiver com uma dor, se você tiver com uma enfermidade, com uma causa na justiça, presa, com alguma prisão, alguma coisa acontecendo, vem aqui na frente, me fala, eu quero orar, eu vou te ungir. Isso não vale de nada, mas é um óleo de Israel, veio direto de Israel, está aqui, ó. Eu vou ungir a sua vida, eu vou ungir a sua necessidade, né? Aquilo que você me falar, e Deus vai mudar a tua história, Deus vai transformar a tua vida, Deus vai te curar se é uma enfermidade, vai dar tudo certo. Então eu vou orar, vou encerrar, depois se você quiser vem aqui à frente.